1822 a 1826, Maria Leopoldina da Áustria, Imperatriz Leopoldina. Nascimento, 1797 em Viena, Áustria, e morte, 1826, Rio de Janeiro. Casamento, 1817, esposo Imperador Pedro I. Filha do Imperador Leopoldo da Casa de Habsburgo, uma das mais poderosas da Europa, teve esmerada educação, melhor do que a do esposo. Politicamente esclarecida e conservadora, foi fundamental no processo de separação entre Brasil e Portugal. Mais velha do que ele 1 ano. A riqueza das casas Bragança e Habsburgo no casamento era simétrica, semelhante. Teve 7 filhos, entre os quais o imperador Pedro II do Brasil e a rainha Maria II de Portugal. 1829 a 1831, Amélia de Lustemberg, Imperatriz Amélia. Nascimento, 1812 em Milão e morte, 1873, Lisboa. Casamento, 1829, esposo Imperador Pedro I. Seu pai, Eugênio Rosa de Beauharnais, nasceu visconde e morreu duque, embora tenha sido vice-rei da Itália no meio tempo. A mãe, Augusta, era princesa da Baviera, filha do rei Maximiliano I, José. De boa educação e notável pelo refinamento, era afável e de boa índole. Voltou à Europa com o esposo após o golpe de Estado que o destronou. Tratada como mãe pelo enteado Pedro II. Esteve ao lado do esposo na reconquista do trono de Portugal, mais nova do que ele 13 anos. Quando do casamento, a riqueza da mãe dela, o pai já tinha morrido, tinha em grande parte se esvaído e sua família não possuía status real. Logo, do ponto de vista de Amélia, o casamento com Pedro foi hipergâmico. Teve uma filha, Maria Amélia de Bragança, reconhecida como princesa do Brasil em 1841 por seu meio-irmão Pedro II. 1837 a 1840, Luísa Bernarda de Figueiredo Lima, Marquesa de Olinda. Nascimento, 1808 ou 1809 e morte, 1873, Rio de Janeiro. Casamento, 1828. Esposo, Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda. Seu pai foi o desembargador e ministro do Supremo José Bernardo de Figueiredo. A mãe, Luísa Alexandrina Preciosa da Mota. Luísa Bernarda recebeu educação apropriada às mulheres de boa família de seu tempo. Após o casamento, destacou-se em atividades de caridade, em recepções, a que o Marquês raramente comparecia, e na política, pela qual demonstrava vivo interesse. Era ativa e benquista na corte. Não consta ter sido traída pelo esposo. Mais nova do que ele 14 ou 15 anos. Quando do casamento, ambos vinham de famílias de posses e alta posição social. Ele já um dos mais importantes políticos do Império. Casamento simétrico. Teve como filhos um varão e uma varoa. O varão morreu adolescente. A filha, Luísa Bambina, viscondessa de Pirassununga, teve descendência. 1842 a 1889. Teresa Cristina de Bourbon, Imperatriz Teresa Cristina. Nascimento, 1822, em Nápoles, e morte, 1889, Porto, Portugal. Casamento, 1842. Esposo, Imperador Pedro II. O pai, Francisco I das Duas Sicílias, União de Sicília e Nápoles, recebeu educação esmerada. Era de notável inteligência e exímia encanto. Como imperatriz, praticou a caridade e devotou-se aos filhos e ao esposo, a quem dava conselhos políticos. Foi maltratada por Pedro II, também adúltero em série, inclusive no interior do palácio, Condessa de Barral e outras. Com o tempo, o imperador passou a respeitá-la mais e tê-la como companheira. O golpe do Estado que a exilou do Brasil com a família causou-lhe profundo desgosto. Mais velha do que ele 3 anos. No casamento, seu irmão reinava em Nápoles, sendo um Bourbon e Pedro II não tendo herdado o título de Duque de Bragança, a união foi hipogâmica do ponto de vista dela, mas seria incorreto ver dessa forma, pois o elance interessava a ambas as coroas. Teve 4 filhos, herdeiros presumidos do trono brasileiro.